Por que a gente assiste séries sobre casos criminais? Por que a gente assiste séries sobre investigação? Você já parou para pensar isso? O que faz a gente se prender tanto nesse tipo de assunto? De acordo com um artigo da Psychology Today, são vários os motivos, mas um dos principais é que a gente, como telespectador, se sente peça-chave na resolução daquele mistério. Ou seja, a gente acompanha ali a perícia, a gente acompanha como que foi feita a investigação, seja de séries ficcionais, até mesmo séries baseadas em crimes reais, a gente vê tudo aquilo e se sente um pivô, se sente participando ali da investigação. Então esse quesito do mistério é um dos que mais favorece o telespectador a ficar preso ali na frente da TV, assistindo aquela série, aquele documentário sem querer sair. Afinal, tudo aquilo que é mistério, que não tem resposta, ou aquilo que foge do cotidiano da maior parte das pessoas, acaba chamando muita atenção. Outro fator importante, de acordo com esse artigo, é a questão da adrenalina. Vai dizer que enquanto assistia uma série dessas, você nunca se sentiu tenso, até mesmo chegou a suar a palma da mão? Comigo acontece sempre. Então, a adrenalina acaba fazendo com que o nosso corpo sinta um pouco de prazer em consumir esse tipo de conteúdo. De qualquer forma, pensando na televisão, eu não sei vocês, mas pra mim, a série mais emblemática de todos os tempos sobre essa temática é CSI, aquele clássico do início dos anos 2000 que se passava em Las Vegas, tinha Catherine Willows e todo aquele time de investigadores. Inclusive nos stories do Instagram já desabafei que eu tinha crush no Nick, até escrevi no meu diário de 2008 sobre o crush que eu tinha nele, mas a verdade é que CSI tem uma coisa diferente e que fazia a gente se prender. E observando a série com os olhos que eu tenho hoje em dia, eu percebi que muitos dos episódios têm uma vibe muito sombria. São casos criminais extremamente misteriosos e que realmente davam um nó na cabeça do telespectador. Por isso, no vídeo de hoje, eu decidi resumir um pouco para vocês a história do meu episódio favorito de CSI, que na época eu não entendi por que eu gostei tanto desse episódio especificamente, mas depois, fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu descobri um dos motivos principais. Mas antes disso, eu tenho que falar sobre quem tá fazendo aniversário. Eu não. Sim, aquele canal que foi responsável por moldar o caráter de muitas pessoas, porque, como eu falei pra vocês em várias situações diferentes, inclusive em podcast que eu participei, CSI foi responsável por fazer eu me interessar pelo mundo de perícia e de investigação, por mais que fosse uma série ficcional. E não só CSI, como Criminal Minds, NCIS, várias outras séries investigativas fazem parte da programação do canal AXN, que tá completando 25 anos, gente, 25 anos, a minha idade, ou seja, moldou o caráter de uma geração inteira. Pra vocês terem uma noção, gente, o CSI especificamente foi tão importante e fez tanto sucesso que teve várias versões de CSI diferente. A gente conhece, né, o CSI Vegas, o CSI Miami, o CSI Nova York, mas teve o CSI Cyber, que era meio que focado em casos que aconteciam na internet. Eu descobri isso super recentemente. E, obviamente, para celebrar esse aniversário, o AXN tá com uma programação beleza e com várias novidades. Vai ter temporada nova de Criminal Minds Evolution e também de NCIS Sydney. Inclusive, recentemente eu vi num vídeo meu uns comentários falando que gostaria que NCIS fosse mais discutido pelas pessoas. Então, gente, bora sintonizar no AXN e assistir NCIS, vamos fazer um clubinho e vamos debater. Então, assim, quero que vocês comentem aí, aqui no comecinho do vídeo, qual das séries do AXN foi a que mais marcou vocês, a que vocês mais gostaram e qual das versões de CSI você mais gostou. Eu acho muito difícil vocês estarem assistindo esse vídeo e nunca terem visto ou ouvido falar sobre essas séries. Mas agora, voltando para aquele assunto de episódios intrigantes, obscuros e misteriosos de CSI, o episódio que mais me marcou e que eu tinha vaga lembrança que era uma pessoa sendo enterrada viva é o episódio Grave Danger, que, de acordo com muitos fãs da série, é um dos melhores, se não o melhor episódio da história de CSI. No português, o nome desse episódio é Grande Perigo e ele compreende os episódios 23 e 24 da quinta temporada. Mas o que tem de tão especial nesse episódio específico?
Ele é dirigido por ninguém mais e ninguém menos do que Quentin Tarantino, o grande diretor de cinema, que assim, gente, eu particularmente gosto bastante dos filmes do Quentin Tarantino, e já falando que foi ele que dirigiu esse episódio, eu acho que vocês já... Quem acompanha esse diretor já deve estar sabendo mais ou menos o que vai rolar. Até já dei um spoiler, né, falando que alguém vai ser enterrado vivo. Clássico tarantinesco. Então, por conta disso, eu decidi trazer um resumão sobre tudo que acontece em Grave Danger. O episódio começa como na maioria de todos os episódios de CSI. Um perito vai até a cena de um crime e investigar. O perito da vez foi o Nick, só que a cena de crime que ele foi fotografar era um pouco diferente. Isso porque a única coisa que tinha nela era um intestino. Sim, isso mesmo. Chegando lá, ele começa a tirar as fotografias, observar e não tinha mais nada de especial por ali. Porém, uma coisa muito estranha que tem desde esse comecinho dessa introdução é que claramente a gente percebe que ele tá sendo observado. A gente tem essa perspectiva que tem alguém observando ele, a gente só não sabe quem que é nesse começo. Mas enfim, ele tá lá fazendo a sua investigação quando ele percebe que no fundo tem um pacote plástico com um copo de isopor dentro e esse pacote tá selado com uma fita que tinha escrito evidência. Outra coisa muito estranha. Então, obviamente, ele decide se aproximar daquela embalagem e acontece o que a gente estava imaginando que ia acontecer. Ele é sequestrado. Nisso, acontece um corte e os investigadores descobrem que o Nick tinha desaparecido e, obviamente, todos os colegas de trabalho dele entram em desespero e eles decidem que eles têm que solucionar aquilo o mais rápido possível. Até então, eles não sabiam qual que era a natureza do crime. Em seguida, Catherine Willows e o Gil, dois personagens clássicos da série, vão até a cena onde ele foi sequestrado para justamente observar, para ver se tem alguma coisa de diferente e não descobrem absolutamente nada. Nesse começo de investigação, não tem nada. Resumindo, vou resumir pra vocês, não tem nada. Não tem DNA, não tem um fio de cabelo, um fiapo de tecido, não tem absolutamente nada. A única coisa que eles conseguem descobrir a partir daquela cena de crime é que, primeiramente, aquele intestino não era humano, era de cachorro, e que também, muito provavelmente, o sequestrador usou um carro grande para sequestrar o Nick. Isso porque eles conseguem ver a marca de pneu e também a marca onde o carro estava estacionado, porque naquele dia choveu. Então essas são as únicas informações. Eles chegam até mesmo a pesquisar se o Nick tinha alguma desavença. Não sei se vocês lembram, mas tinha alguns episódios que o Nick tinha um stalker, mas não era esse stalker, então não tinha ninguém que aparentemente gostaria de eliminar o Nick da face da Terra. No entanto, para alegria ou desespero ainda maior dos investigadores, algumas horas depois um homem chega com um pacote para entregar para eles. Esse pacote continha uma fita e um pendrive. Colocando a fita para tocar, é apresentada uma música que tem uma letra bem debochada, falando que eles nunca vão conseguir pegar e descobrir quem que é o criminoso. E no pendrive, aí as coisas ficam mais tensas. Isso porque ele redireciona eles até um site onde tem uma contagem regressiva de 12 horas. Além de uma mensagem que dizia que os investigadores tinham que pagar ao sequestrador $1 milhão, caso contrário, Nick, não ia ver mais a luz do sol, vamos falar assim. Mas se vocês acham que acabou por aí, claro que não, afinal o diretor é Quentin Tarantino, porque ainda dentro desse site havia um botãozinho que quando eles clicaram, abriu para uma câmera ao vivo que mostrava o Nick dentro de um caixão. Isso mesmo, o Nick foi enterrado vivo dentro de um caixão de acrílico e esse caixão ele tem um sistema de ventilação e também um sistema de luz e de câmera para que os CSIs, os outros investigadores, conseguissem ver como que o Nick estava dentro daquela caixa. E como mencionado, a partir desse momento os investigadores teriam que correr ou para descobrir aonde o Nick estava, ou então para conseguir os $1 milhão para conseguir salvá-lo. Vale lembrar que esse episódio ele vai intercalando tanto pela perspectiva dos investigadores quanto pela perspectiva do Nick. E como a gente tem acesso a essa outra perspectiva, a gente sabe que dentro ali da caixa de acrílico, a única coisa que ele tinha era um gravador de áudio, aonde o sequestrador falava essas palavras. Hi, CSI guy. You're wondering why you're here? Because you follow the evidence. Because that's what CSIs do. So breathe quick, breathe slow. Put your gun in your mouth and pull the trigger. Any way you like.
You're gonna die here. Okay. E também tinha algumas varetinhas de luz para ele poder usar e uma arma, né? Inclusive na fita ele ressalta que caso ele quisesse desistir, ele tinha a arma ali para ele acabar com esse processo o mais rápido possível. No entanto, resumindo, eles começam a tentar investigar e descobrir alguma ideia, alguma pista sobre o paradeiro do Nick e eles não conseguem. Era realmente um beco sem saída. Com isso, a Catherine decide pedir dinheiro pro pai dela, né, que é meio que envolvida ali nos trâmites não muito legais, de acordo com a lei, mas tem bastante dinheiro. Então ela pede dinheiro pro pai, ele concorda em pagar esse $1 milhão e nisso o Gil é enviado até o local onde ele tinha que pagar esse resgate. Chegando lá no local onde ele ia fazer essa troca do Nick pelo dinheiro, é um local muito estranho, uma casa super antiga, afastada e, enfim, parecia que não tinha ninguém ali no primeiro momento. Entrando no imóvel, existem vários cachorrinhos que infelizmente estavam sem vida, então a gente consegue perceber que o criminoso usava os animais como protótipo, como cobaia das suas experiências desde o começo. A gente já tem essa pista lá no começo do episódio, quando a gente descobre que aquele intestino não era humano, e sim de cachorro. E adentrando em uma sala, o Gil acaba conversando com um homem, que a gente vê que tem uma fisionomia mais velha, né, era um idoso, e trocando algumas palavras, esse homem fala que ele é um terrorista. Eles trocam algumas palavras, né, tem um diálogo ali meio ideológico, vamos dizer assim, mas a gente não consegue descobrir muito nesse primeiro momento qual era o real objetivo daquele sequestrador e muito menos ele fala aonde que o Nick estava. Inclusive, o Gil acaba entregando o dinheiro para o sequestrador e o sequestrador faz o quê? Ele se explode com o dinheiro e tudo. Ele simplesmente explode. Ele estava com bombas no corpo e sumiu. E é assim que a primeira parte desse episódio se encerra. Iniciando na segunda parte, a gente descobre que o Gil conseguiu sobreviver, mas assim como você deve estar nesse momento, ele estava completamente confuso porque ele não conseguiu entender e eles não conseguiram descobrir nem aonde o Nick estava e muito menos quem era aquele homem. No entanto, né, recolhendo um pouco ali das partes que sobrou do homem, eles acabam conseguindo salvar um dedão e através desse dedão eles conseguem a impressão digital e descobrem que aquele homem era pai de uma mulher que foi acusada de homicídio e presa. Na época do caso, até esse momento do sequestro do Nick, ela sempre falou que ela era inocente e que os peritos erraram na investigação dela. A história do caso dela é a seguinte, resumindo. Ela começou a namorar um cara, tipo, eles estavam namorando fazia pouquíssimo tempo e ela foi visitar um amigo desse namorado e chegando lá, esse namorado, repetindo várias vezes a palavra namorado, mas é para vocês entenderem, ele pega uma arma e atira contra esse tal amigo, ela consegue fugir, mas ela deixa para trás um copo de isopor, e através desse copo de isopor que eles conseguem o DNA dela e prendem ela. E, resumindo a história, ela foi considerada cúmplice do homicídio e tanto ela quanto esse namorado, né, agora ex-namorado por causa disso, foram presos e vão ficar longos anos na prisão. E ela alegou durante seu depoimento que ela não sabia de nada, que ela não tinha ideia do que aquilo ia acontecer. Então, na cabeça do pai e da filha, foi uma prisão injusta. E outra questão importante que, na verdade, é apresentada no primeiro episódio, né, na primeira parte, é que o pacote que foi entregue até a sede dos policiais teve como saída, né, onde o entregador pegou, a casa aonde o crime aconteceu. Então até os pequenos detalhes desse episódio são todos conectáveis. Agora, voltando para a ação real, né? Eles começam a investigar e decidem ir até a prisão interrogar essa menina para ver se ela tinha alguma informação sobre o paradeiro do Nick. Obviamente, dada a história que vocês viram agora, ela não quis ajudar os policiais, inclusive ela até riu e debochou um pouco da situação. Mas e o Nick, Marisa? Você tá falando disso, mas depois que o cara se explodiu, o Nick tava bem, tava vivo? Estava, gente, estava, porque a ventilação da caixa continuou, porém não por muito tempo. Porque depois de mais investigação, o Greg, que é aquele que eu falei que tinha um crush, ele percebe que tinha uma coisa estranha no chão da casa que eles estavam investigando, que foi a mesma que aconteceu a explosão, e nisso eles encontram um caixão idêntico ao do Nick,
Porém, era um cachorro que estava lá dentro, e fazendo um cálculo ali, eles descobrem que o Nick tinha uma pequena quantidade de horas ali de oxigênio e, né, baseado ali no funcionamento da bateria, que era esse gerador, não sei se é bem gerador o nome, esse equipamento que trazia o ar de fora, então eles tinham pouquíssimo tempo para localizar o Nick antes que fosse tarde demais. Bom, a motivação e o criminoso foram descobertos, mas a localização do Nick ainda era um mistério. Inclusive, nesse momento do episódio, a gente consegue ver ele ouvindo alguns estalos de dentro do caixão, e então a gente descobre que o mesmo estava rachando. E com essas rachaduras, algumas formigas começam a entrar dentro do caixão e começam a morder o corpo inteiro. Picar ou morder? Ela não tem dente pra morder, né? Então deve ser picar. Ou não. Me digam nos comentários. Enfim, elas começam a atacar o Nick. Gente, essa cena dá muita agonia, porque ele tem que arrancar algumas coisas e enfiar no nariz, porque as formigas começam a picar o corpo... Picar ou morder? Enfim, começam a atacar o corpo dele inteiro. Inteiro. E, sério, vocês não têm noção. É a parte de todo... Essa é a parte que mais me deu aflição. Mas aí chega aquele momento CSI, né? Que eles estão assistindo isso ao vivo, porque como eu mencionei lá no comecinho, eles tinham um site, né? Que eles conseguiam ver como é que tava o Nick, por causa das câmeras que estavam instaladas dentro do caixão. E nisso, observando, eles começam a ver as formigas passando. E o Gil espera exatamente o momento que a formiga para na frente da câmera para tirar um print e tentar descobrir qual tipo de formiga era aquela, e ele consegue. Então, descobrindo qual espécie específica era aquela formiga, eles conseguem mapear mais ou menos a região de Las Vegas que elas habitavam. Fazendo um cálculo eliminatório, eles conseguem descobrir uma área onde muito provavelmente era onde o Nick estava enterrado, e faltava, gente, menos de 1 hora para que o oxigênio acabasse quando eles descobrem essa informação. Então, eles correm até lá com uma grande equipe e eles começam uma caçada para tentar descobrir aonde o Nick está enterrado. A Catherine, nesse momento, ela tá usando um equipamento para tentar detectar o que tinha debaixo da terra, e depois de muita procura e usando esse equipamento, eles conseguem descobrir aonde o Nick estava enterrado. Mas se vocês acham que ia ser tão fácil assim, nosso final feliz veio? Não, porque lembra daquele caixão que eu falei pra vocês que tinha um cachorro que tava dentro? Então, eles descobriram que debaixo daquele caixão tinha explosivos. Ou seja, se o Nick saísse rápido dali, ia explodir tudo. Então eles tinham que pensar em uma logística de como retirá-lo sem acontecer uma grande tragédia, né? Uma tragédia maior ainda. Então, assim, dá muita agonia, porque a gente consegue ver o timer, né, passando e vendo que o tempo de oxigênio dele tá acabando, além de ver ele em toda aquela situação com as formigas mordendo ele. Sério, dá muita dó do Nick nesses 2 episódios. E assim, primeiro eles desenterram, encontram o Nick, eles abrem a tampa do caixão, jogam um extintor de incêndio para as formigas pararem de morder, e então o Gil tem uma ideia de resolver aquela situação sem que acontecesse a explosão. Então, basicamente, eles jogam uma corda pro Nick segurar, e eles pegam, né, porque o local onde o Nick estava enterrado era meio que um campo de obra, então tinha vários equipamentos, dentre eles tratores e escavadeiras. Então eles pegam uma das escavadeiras, colocam terra e foi basicamente puxar o Nick e jogar a terra para dentro, mas explodiu tudo do mesmo jeito. Mas ninguém saiu gravemente ferido. Eu sei, acho que talvez esse momento tenha sido meio confusa a explicação, né? Então por isso que eu recomendo vocês terem... Por isso que eu recomendo vocês verem o episódio, porque vale muito a pena, porque como eu falei, tem vários detalhes, vários pedaços, assim, que você vai pegando e vai conectando. Bom, gente, pra finalizar o episódio, o Nick decide visitar aquela menina, aquela que o pai fez todo esse crime, meio que pra falar que ele perdoava ela, pra ela não se sentir culpada por isso, e o episódio termina desta forma. E esse é o meu episódio favorito de CSI. Não sei particularmente qual é o episódio favorito de vocês de CSI, ou se vocês gostaram dessa ideia de vídeos, de repente eu posso trazer o resumo de outros episódios. Então deixem aí nos comentários qual é o episódio favorito de vocês, e não deixem de conferir a programação da AXN, porque retomando, eles estão de aniversário, então realmente a programação tá muito especial, e eu acho muito legal relembrar, assistir essas séries
tudo de novo. Pra fazer esse vídeo, eu reassisti a esse episódio e teve a mesma, como é que eu posso dizer, a mesma magia que teve da vez que eu assisti, e eu entendi por que eu gostava tanto de CSI, porque, não sei, tem uma coisa diferente nessa série, que não tem em muitas outras por aí. Então é isso, parabéns AXN, vocês foram importantes na vida de muitas pessoas, e eu não tô nem brincando, porque o tanto de gente que eu vejo falar que decidiu virar perito criminal porque começou assistindo CSI não é brincadeira, não é um, não é dois, são vários. Mas, retomando a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, por favor, me contem qual é a série favorita de vocês do canal AXN. E também não se esqueçam que tá tendo várias novidades por lá. É isso por hoje, um beijo e até a próxima!